Ok, aqui está gravando já. Vocês teriam alguma pergunta a partir dessa primeira parte da aula? Alguma colocação, alguma observação? Não precisa ser pergunta. Expressar pensamentos? Professor, Sim? bom dia. É, Bom no, dia. no caso dessa exposição, nós poderíamos dizer que a metafísica, então, estaria fora da possibilidade? Eu acho que o que o Wittgenstein entende por metafísica estaria fora. Tá? Ou seja, então, nesse sentido, o Tractatus faria parte da. O Tractatus faria parte disso que a gente poderia chamar, que isso que caracterizaria esse momento aí, que seria essa crise da metafísica. Né? Que é alguma coisa que caracteriza tanto essa filosofia continental quanto a filosofia analítica. Né? Então, veja, por exemplo, a questão do Kant, né, é uma questão de uma insistência na metafísica, é o esforço de tornar a metafísica uma disciplina científica do mesmo modo como a física, como a matemática, né? Então, não é um abandono da metafísica, mas é essa tentativa de tornar a metafísica uma ciência rigorosa, né? No caso do Wittgenstein, embora ele não se pronuncie sobre isso aqui no Tractatus, né? Mas, na verdade, é uma redução muito grande. Né? Embora a gente veja que há ali uma ontologia, né? Que quer dizer, que o Wittgenstein não chama assim, isso é um modo como a literatura que interpreta e analisa o Tractatus, chama essa primeira parte do Tractatus de ontologia, né? Mas a gente pode dizer assim, seguramente que há uma teoria do mundo, uma teoria do modo como as coisas se articulam, formando isso que ele chama de fatos, né? Mas eu não sei se Wittgenstein chamaria isso de metafísica. Então, essa tua pergunta, ela depende muito assim do que você também está chamando de metafísica, tá? Então, de que modo que você entende a metafísica, né? Eu estava pensando na metafísica tradicional, né? A busca da explicação, né? Do conhecimento alcançar o ser, né? O ser enquanto alguma coisa que não é físico, né? Então, mas para começar, o Tractatus ele não tem a questão do conhecimento. Ou seja, do mesmo modo como Ser e Tempo também não tem a questão do conhecimento. Então, a questão. Isso, alguns autores dizem isso é assim, uma ausência de questão epistemológica, né, no Tractatus. A questão do Tractatus é a questão. Por isso que é uma retomada muito forte, né, desse modo de. Quer dizer, tem uma coisa muito comum com a antiguidade, né, que é a questão. O que nós podemos falar sobre o mundo? Né? O que nós podemos falar sobre o mundo? Então, é muito mais. Então, assim, a coisa não é colocada em termos de conhecimento do mundo, mas de proposições verdadeiras sobre o mundo. Né? Mas, assim, quando ele fala aqui quando ele fala no prefácio, o livro trata dos problemas filosóficos. Talvez quando ele fala dos problemas filosóficos, ele esteja remetendo a essa questão que você está nomeando como metafísica, né?
quando é dia, o livro trata dos problemas filosóficos e mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica de nossa linguagem. Então, aqui já vai essa crítica à filosofia, né? Ou seja, existe uma crítica, isso que você está chamando de metafísica, a gente também poderia ser entendido como a própria filosofia, ou seja, para ele a tarefa da filosofia é uma tarefa muito menor do que a gente poderia imaginar, né? Eu fiquei pensando nisso a partir do momento que o senhor falou que houve um retorno a partir do Frege de retomada, né, do Platão e do Aristóteles. E me parece que lá em Platão e Aristóteles, essa questão do ser, né, de atingir o ser, estava muito presente. E me parece que, pela explicação, que o Wittgenstein estaria exatamente dizendo da impossibilidade de conhecer esse ser. Eu não sei. Não, porque ele não vai falar nesses termos. Veja só, você toca num ponto correto, ou seja, esse retorno, né, que eu estou chamando aos gregos, ele não é um retorno completo, ele é um retorno a um ponto específico, que é essa ideia de uma teoria da proposição. Ou seja, de uma teoria não psicológica, não subjetiva, né? Ou seja, de colocar exatamente o problema da relação entre as proposições e a realidade, vamos dizer assim, de modo genérico, né? Embora o Wittgenstein ele vai dar uma definição de realidade aqui nessa primeira parte, né? Então, mas, por exemplo, o Wittgenstein não fala em ser, né, em ente, né? Então, nesse sentido, ele fala das coisas, dos objetos, né? Mas, então, assim, é difícil essa pergunta que você está colocando, porque tudo depende do que você está chamando de metafísica, entende? Então, o que eu acho que existe no Wittgenstein é uma redução muito radical do campo do dizível, do campo do exprimível, né? Agora, essa questão para ele e para o Frege, nunca é colocada em termos de conhecimento da realidade. Tá? Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de representação, de como nós podemos representar a realidade. Melhor dizendo, como nós podemos, não, como as proposições podem representar a realidade. Como a linguagem, como o discurso pode representar a linguagem. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer, então, a partir disso, que ele admite que existem coisas, mas que não podem ser ditas ou não podem ser formuladas pela proposição, que é o que o senhor falou da própria vida, né, me parece. Por favor, não me chame de senhor, pelo amor de Deus, eu não gosto. Desculpa. Então, exatamente, existe um campo, na verdade, esse campo para ele, que é o campo do que é possível ser expresso através de proposições com sentido, é um campo muito reduzido, né, esse limite. Então, existe todo um outro campo, mas que sobre esse a gente não pode dizer nada, nem sequer que são coisas. Não existe um discurso sobre isso, entende? Então, assim, é claro que há uma suposição, né, de que... E não só há uma suposição de que essas coisas existam, vamos dizer assim, mas ele considera essa parte a parte mais importante. Né? Só que sobre isso nós não podemos falar, segundo tratados, tá? Nós não podemos falar nada que tenha sentido. A gente só pode falar nonsense, entendeu? Então onde vão... Que é uma coisa louca, porque, por exemplo, todas as produções da literatura,
mas que ele vai ler e que vai produzir um impacto enorme nele, né? Ou seja, por causa da literatura russa, por causa dos escritores russos que ele lê, ele vai querer morar na Rússia, sabe? Ele vai tentar morar na Rússia. Ele sofre um impacto enorme do Tolstói, do Dostoiévski e tal. Mas, assim, aquilo ali é nonsense. Aquilo ali não são... Ou seja, não é alguma coisa sobre a qual se possa construir nenhum tipo de saber lógico, né? Eu acredito que mais para frente a gente deve abordar a questão de uma parte mística do pensamento dele, que o Russell até critica um pouco, né? Sim, não, exatamente isso que a gente chama de a mística do Tractatus, é exatamente essa parte a qual eu me referi, que são essas proposições que ficam logo antes da última proposição, né, que seria o coroamento da mística do Tractatus, né? E a gente vai trabalhar isso, né? Porque, inclusive, é a parte que mais me interessa pessoalmente é essa, é a mística do Tractatus, né? O Wittgenstein, então, assim, o Tractatus começa com uma ontologia e termina com uma mística. Então, o Wittgenstein, anos depois da publicação do Tractatus, quando ele já não acreditava mais naquele miolo, ele se referiu ao Tractatus, falando para um amigo, ele falou para um amigo assim, ó, leia só o início e o fim, que é a única coisa que realmente importa ali, né? E é isso, é mais ou menos o que eu faço, quer dizer, eu não tenho o menor interesse nessa teoria lógica da proposição, obviamente, que eu não tenho, eu pessoalmente, pela minha formação e tal, não tenho o menor interesse, né? Mas, então, eu desde sempre já sigo esse conselho que ele deu pro amigo. Mas, de qualquer modo, é importante entender minimamente essa estrutura até para poder entender qual é o sentido de místico que o Wittgenstein tem. Então, tem uma proposição que ele define o que é o místico, né? O místico é o que não pode ser expresso. É o que não pode ser representável. Então, eu escrevo um tratado onde eu estabeleço as condições, né, que uma proposição tem que cumprir para poder ser uma expressão dotada de sentido. Né? Então, para poder exprimir um pensamento, né, dotado de sentido. E aí eu digo que tudo que está fora disso é o místico. Né? Então, só que o que está fora disso é a vida, né? Para ele, né? Então, a gente vai chegar nisso, mas eu estou apresentando bem aos pouquinhos, né? Primeiro eu estou mostrando o que é o edifício todo, né? As ideias mais essenciais, assim, né? Para depois a gente poder entrar um pouquinho nessa ontologia e um pouquinho nessa parte mística, porque realmente a parte da representação e da proposição, a parte lógica, então, nem tenho condições, não tenho nem competência para poder explicar isso para vocês. Mas, assim, tem vários professores no departamento de filosofia da UF que têm competência para isso, estudiosos de lógica, né? como o Dirk, como o Diogo. Então, esses professores, se vocês quiserem estudar mais à frente, né, eu acho que vocês vão ter essa oportunidade, entendeu? Existem professores que dominam, né, que são estudiosos, especialistas e que têm esse conhecimento. Né, e, infelizmente, eu não tenho. Né, então, o que me interessa realmente é mais essa ontologia e essa mística, né? Ou seja, é todo esse pensamento do Wittgenstein sobre a ética, sobre a estética, sobre a religião. É mais isso que me... E, claro, né, também o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, aí a teoria da linguagem do segundo Wittgenstein, aí essa teoria também me interessa, né, porque ela é uma teoria, que é a teoria dos jogos de linguagem, né, que não é uma teoria lógica, né, que é uma outra teoria da linguagem. Né? Obrigado, professor. Nada. Mais alguma questão? Eu vou... Então,
Uma última observação, a partir do que a gente falou, né, no final da primeira parte, é que existe mais de uma semelhança com a situação do Kant, porque, de algum modo, né, o conceito de mundo do Kant, né, é um conceito de mundo também que está restrito, né, esse mundo que é o mundo cognoscível, esse mundo que está submetido às leis da própria subjetividade humana, né, assim. É isso que a gente vai chamar de razão pura, né? Só que o que é interessante é que a questão da ética no Kant, ela também vai surgir exatamente de um ponto de não submissão a essas leis, né? Ali na questão da razão pura, que é a questão da liberdade, né? Isso quer dizer, a liberdade é alguma coisa que vai me ligar a algo que é a coisa em si, que é alguma coisa que é da ordem do incognoscível. Então, num certo sentido, a ética, o campo da ética para o Kant, ele vai surgir também de alguma coisa que está para além dos limites do conhecimento. Embora a tentativa dele seja a de constituir algum tipo de racionalidade para esse campo, né? Que é isso que ele vai tentar fazer na crítica da razão prática, na fundamentação da metafísica dos costumes, né? Mas ele sempre vai se deparar ali com um ponto de não submissão a esses princípios racionais, que no caso do Kant é a questão da possibilidade de escolha do mal, né? Que ele sabe que isso é uma possibilidade, né? Então ele tenta construir o que seria uma ética racional, né? Mas ele sabe que eu posso escolher não ser racional. Para ele, isso é uma escolha que implica escolher não ser humano, né? É uma escolha que... Mas existe essa possibilidade, né? Então, de qualquer modo, para o Kant, a questão da ética, ela surge por causa de um ponto ali na questão da razão pura, que é a questão da causalidade pela liberdade, né? Que é um ponto que introduz uma indeterminação, né? Uma contingência, né? Então, introduz uma relação com alguma coisa que está para além do limite, né? Então, num certo sentido, embora o Kant vá tentar construir uma ética, né? Que seria alguma coisa que daria algum tipo de racionalidade a esse espaço, que é o espaço da ação, né? Coisa que o Wittgenstein jamais vai fazer, né? Ele acha que isso realmente tem que ficar fora do campo da filosofia, ou seja, a filosofia não tem nada a dizer sobre isso, né? É como se cada um tivesse que resolver isso sozinho, entende? E nesse sentido é parecido em alguns aspectos com a psicanálise, por exemplo, com a psicanálise lacaniana, né? Isso é uma coisa que talvez em algum momento eu possa trazer essas reflexões para vocês. Mas, enfim, eu vou voltar aqui para o modo de apresentação tela inteira, né? Então, isso que eu falei da psicanálise lacaniana, por exemplo, existe uma coisa que o Lacan chama de simbólico e uma coisa que o Lacan chama de real. O simbólico, basicamente, é esse campo da linguagem. Tá? As três dimensões fundamentais para o Lacan são o imaginário, o simbólico e o real, né?
Então, eu vou deixar de lado abstrair do imaginário, tá? Mas essa relação entre o simbólico e o real para o Lacan é o modo como ele pensa a relação entre linguagem e real, né? Existe uma função, que é uma função do imaginário, né? Mas eu vou abstrair disso, né? A gente não pode abstrair disso, mas agora que eu vou abstrair disso. E o que é interessante é que o Lacan, quando ele vai dar o seminário dele sobre a ética da psicanálise, né? Ele vai dizer que a ética ela é alguma coisa que só começa exatamente nesse ponto onde o sujeito atinge o limite da linguagem, o limite do simbólico, e esse ponto no qual ele encontra o real. Ali que, para o Lacan, acontece propriamente o espaço da ética. Né? Porque, num certo sentido, nisso ele é semelhante ao Wittgenstein do Tractatus. Por quê? Porque o Lacan acha que vamos supor que esse campo aqui da linguagem, né, do simbólico, é também o campo do saber. Né? Então, para o Lacan, né, a ética da psicanálise é uma ética que vai dizer que nenhum tipo de saber pode auxiliar o sujeito no momento em que ele se confronta com o real. O real sendo esse espaço do não sentido, esse espaço irrepresentável, né? esse espaço, alguma coisa que estaria além desse limite da linguagem. Né? Então, no encontro com esse real que está para além do simbólico, o sujeito, por mais que ele busque encontrar aqui na linguagem, no campo do saber, alguma coisa que possa auxiliá-lo, a orientá-lo, a saber que tipo de atitude tomar, ele não vai encontrar. E aí o Lacan vai definir essa ação ética, né, como ato. Só que nesse ato, o sujeito, ele de algum modo ultrapassa esse limite do simbólico, né? E para o Lacan é aí que se encontra a ética da psicanálise, ou seja, uma ética na qual o sujeito tem que decidir sozinho, na qual ele não tem como encontrar aqui no campo do simbólico, da linguagem, de um certo saber, alguma coisa que possa orientá-lo. E eu acho que, nesse sentido, é muito próximo do que o Wittgenstein está afirmando no Tractatus, né? Seja isso que ele está chamando de vida. Né? A gente vai ver essa proposição depois, né, onde ele fala sobre isso. Né? Mas, então, isso é só um parêntese, tá, gente? Então, dessa primeira abordagem aí, né, o que eu queria trazer para vocês é um pouco esse desenho aqui, tá? Esse desenho de que o desenho que essas 7 proposições fazem é um desenho onde são essas as noções fundamentais que ele está introduzindo. Há um mundo, a gente vai ainda tentar entender o que é o mundo para ele, né? Há um mundo, há uma representação do mundo, que são os pensamentos, que se expressam na linguagem, quando elas têm sentido, e dessas proposições dotadas de sentido, nós podemos nos perguntar se elas correspondem ou não ao mundo, se elas são verdadeiras ou falsas, e, para além disso, silêncio. Isso é tudo que nós podemos dizer. Não? E, para além disso, nós não podemos dizer nada, então nós não podemos dizer nada sobre ética, estética, religião, etc. Tá? Então, para além desse... Então, voltando aqui, né, então, para as proposições, né, eu tenho uma definição do que é o mundo. O mundo é tudo que é o caso.
eu tenho uma definição do que é o caso. O que é o caso? O fato é a existência de estados de coisas. Tá? Eu tenho uma afirmação, uma definição de pensamento. Né? O pensamento é uma imagem lógica dos fatos que foram definidos nas proposições anteriores, mas, ao mesmo tempo, eu digo que o pensamento é uma proposição com sentido, então eu introduzo a linguagem, eu defino a proposição, articulando ela com o conceito de função de verdade, né? Dou a forma lógica disso e digo que, para além disso, eu não posso dizer mais nada. Então, é uma estrutura bem simples, na verdade. Né? Eu acho que isso que é um pouco o fascínio do Wittgenstein. Né? É como é que, a partir dessas proposições mais básicas, mais elementares do tratado, ele vai construir esse universo todo. Né? Então, vamos tentar aqui abordar um pouco mais desdobrar um pouco mais esse sistema, né, a partir desse critério que eu estabeleci, que é só usar mais um nível aqui. Algumas exceções vão ser feitas, né? Então, isso é uma coisa já interessante, né? Você tem a proposição 1, o mundo é tudo que é o caso, você tem a proposição 2, mas você não tem a proposição 1.01, mas você tem a proposição 2.01. Por quê? Né? Ou seja, por que essa proposição aqui não é a proposição 2.1? Por que a proposição 2.1 é apenas essa daqui? Figuramos os fatos. Né? Então, eu poderia ter cortado todas essas aqui, né? Mas eu resolvi manter. Se a gente... Vamos fazer isso agora. Né? Que esse vai ficar ainda mais simples. Instante só, pessoal. Vou cortar essas aqui. Essas 0, isso vai dar um desenho ainda mais resumido. Esse aqui já está. Então, vamos ler assim, né? O mundo é tudo que é o caso. Essa expressão, né, é o caso, né, é uma expressão muito característica desse universo, que é o universo da filosofia analítica, da filosofia da lógica, né? É o caso, por exemplo, é uma expressão, um modo de dizer, né? É o caso, por exemplo, que eu estou aqui agora dando essa aula para vocês.
Tá? Então, é o caso, por exemplo, que hoje está fazendo frio. Tá? É o caso, por exemplo, que, sei lá, que o presidente dos Estados Unidos no momento é o John Biden. Tudo que é o caso é o mundo. O mundo é tudo que é o caso. Aí ele introduz, depois eu vou aos poucos trabalhando as outras proposições, tá? Aí ele introduz uma coisa que é muito importante, que ele diz o seguinte: o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Se a gente for lá para o... Perdão. Então, ele introduz a ideia de fato, né? Ele diz, o que é o caso, o fato, é a existência de estados de coisas. Então, isso que ele chama de o que é o caso, ele também chama de fato, né? Então, vamos... Então, fato é igual a o que é o caso. Então, você pode dizer o mundo é tudo que é o caso, ou você pode dizer o mundo é a totalidade dos fatos. Tá? Fato é o que é o caso. Você também pode dizer é a existência de estados de coisas. Então, esse estado de coisa também é um vocabulário ontológico de uma determinada vertente da filosofia, sobretudo da filosofia analítica, mas não só, né? Um estado de coisa a um fato, né? Então, a questão toda que é interessante aqui para nós é a definição que ele dá de fato, quer dizer, não é a definição, né? É a informação que ele dá sobre o fato, que ele diz, o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Né? Então, tem uma diferença aí entre fato e coisa, ou coisas, não? Ou seja, fatos não são coisas. Fatos, ele vai dizer depois, fato ou estado de coisas, ele vai dizer na sentença 2.01, é uma conexão, é uma ligação entre coisas, que ele vai passar a chamar de objetos. Né? Então, coisa é igual a objeto. Né? Só que é o seguinte, não existe definição de coisa nem de objeto no Tractatus, né? Tanto é que ele vai, uma das proposições do Tractatus é a proposição 2.02 o objeto é simples. O que quer dizer o objeto é simples? Quer dizer que o objeto é indecomponível, né? Que é exatamente o contrário do fato, né? O fato é uma ligação entre coisas, objetos. Essa proposição que eu li aqui, 2.01, o estado de coisas é uma conexão entre objetos. Né? E aí, o mundo não é a totalidade das coisas. O mundo é a totalidade dos fatos. Isso vai ser bem interessante, por quê? Porque quando a gente for ver em ser e tempo, o conceito fundamental de ser e tempo, o conceito com o qual ser e tempo começa, também é o conceito de mundo. Né?
o Dasein, né? Esse termo com o qual Heidegger vai pensar o homem, né? O ser humano, né? Ele é definido como ser no mundo. Então, toda a primeira parte de Ser e Tempo é uma teoria do mundo, né? Então, mundo também é o conceito, é o primeiro conceito fundamental de Ser e Tempo. Então, Wittgenstein também começa com o conceito de mundo, né? Só que tem essa observação dele de que o mundo não é a totalidade das coisas. O mundo não é a totalidade dos objetos. O mundo é a totalidade dos fatos. Por quê? Porque para o Wittgenstein é preciso que as coisas se liguem para produzir um fato. E o mundo só se dá nesse nível de ligação entre os objetos onde os fatos se produzem. Né? A essa estrutura ontológica vai corresponder o quê? Vai corresponder a ligação que vai acontecer na proposição que vai representar esses fatos. Os fatos são complexos e as proposições são complexas. E aos elementos da proposição vão corresponder os elementos dos fatos. Não? Então, eu só tenho um fato quando eu ligo objetos. Então, isso é um ponto importante. E é por isso que, num certo sentido, ele vai dizer que os limites do mundo são os limites da linguagem. Né? Então, talvez aí, aquela questão que o Francisco colocou, né, é que no campo das coisas e dos objetos, né, ali eu posso falar, eu posso pensar que é alguma coisa que estaria o nonsense. Porque o fato, eu só tenho o fato quando eu faço uma ligação entre coisas, uma ligação entre objetos. E o mundo, então, não é a totalidade das coisas, mas é a totalidade dos fatos. Ou seja, o mundo se produz quando as coisas se ligam. Fora dessa ligação, as coisas não pertencem ao mundo. Embora ele vai dizer que essa ligação, o fato de que uma coisa se ligue à outra, essa informação é uma informação que pertence à própria coisa, que define a própria coisa. Essa possibilidade dela de estar ligada com outras. Isso quer dizer que eu nunca tenho a coisa fora de uma ligação com outras coisas. Então, ele vai falando sobre isso. Né? Então, deixa eu... Então, ele vai dizer, ó, o mundo é tudo que é o caso. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O mundo é determinado pelos fatos e, assim, por serem todos os fatos. Então, o mundo sempre traz também uma ideia de totalidade. Né? A totalidade dos fatos determina, pois, o que é o caso e também tudo o que não é o caso. Os fatos no espaço lógico são o mundo. Então, ele já introduz aqui uma categoria que é uma categoria super difícil, mas ele introduz uma categoria, ele já introduz a lógica e, portanto, de algum modo, a linguagem na própria definição do mundo. Por quê? Porque ele vai dizer que o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. E ele vai dizer que os fatos se dão num espaço que ele chama de espaço lógico. Portanto, isso quer dizer que a definição dele de mundo, a definição dele de fato, já implica linguagem. Já implica alguma coisa que ele vai chamar de espaço lógico. Né? Ou seja, ele não consegue definir o mundo
Portanto, ele não consegue construir essa ontologia sem já introduzir a lógica, o logos, a linguagem de algum modo aqui. Então, a gente vai ter que se perguntar em algum momento o que é um espaço lógico, né? Que é esse espaço onde se dá essa ligação. Então, a gente pode pensar que o espaço da linguagem, o espaço do logos, é esse espaço onde as coisas se ligam, se conectam, né? Então, ele vai dizer, o mundo decompõe-se em fatos, né? Na medida que a totalidade dos fatos constitui o mundo, né? E aí ele define o que é o caso, o fato é a existência de estados de coisas. E o que é o estado de coisa? É uma ligação entre coisas, entre objetos. Né? Então, por exemplo, quando eu disse Joe Biden é o atual presidente dos Estados Unidos, muita coisa está ligado aí. Joe Biden é presidente dos Estados Unidos. Isso é um fato. Isso é um estado de coisas. Mas é um estado de coisas exatamente porque existe uma ligação aí entre objetos, entre coisas, né? Então, só voltando aqui para o meu esquema, se eu reduzo o mundo é tudo que é o caso, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O que é o caso é o fato. O mundo resolve-se em fatos, é como traduz o Luiz Henrique. A tradução portuguesa traduz o mundo decompõe-se em fatos. Esse verbo zerfällt, né? Que eu acho que é muito melhor traduzir por decompõe-se do que resolve-se. A proposição 2 ainda está nesse campo ainda está nesse campo da ontologia, ele começa ainda nesse campo da ontologia. Vamos dizer que toda essa parte, existe um 2, entre o 2 e o 2.1, se vocês forem ver, ó. Dois, o que é o caso, o fato, a existência e estado de coisas. Aí você vai ter toda uma série de proposições 2.0, onde ele continua a ontologia dele. Está vendo? 2.0, ele está falando só de objetos, de coisas, de estados de coisas. Depois a gente vai voltar um pouco a isso, tá? Mas aí quando chega na 2, vai falar de substância. Então, tudo isso é ontologia, né? Até que ele, na 2.1, ele introduz a imagem, né? Então, a 2.1 foi traduzida foi traduzida pelo Luiz Henrique Lopes dos Santos como figuramos os fatos. A tradução portuguesa, muito mais fiel ao texto alemão, traduz como fazemos-nos imagens dos fatos. Wir machen uns Bilder, imagens der Tatsachen, dos fatos. Então, essa tradução portuguesa é uma tradução literal, palavra por palavra. Wir machen uns, fazemos-nos Bilder, imagens der Tatsachen, dos fatos. Então, depois que entre a proposição 1 e a proposição
2.063, que é a ontologia, na proposição 2.1, ele começa a construir a teoria dele da representação, que é isso que ele está chamando aqui com essa palavra Bild, imagem. Então, é isso que essa frase, Wir machen uns Bilder der Tatsachen, existem os fatos, mas nós, seres falantes, fazemos imagens dos fatos. Por quê? Porque nós falamos dos fatos. Não? E essa imagem, né? 2.2. Vou colocar aqui a tradução. Tá vendo? A tradução portuguesa ela é muito mais literal. Então ele traduz das Bild por imagem. A tradução brasileira traduz por afiguração. A imagem tem em comum com o que é representado pictorialmente, que é esse abgebildeten. Aqui ele traduziu, a figuração tem em comum com o afigurado. Então, a imagem tem em comum com o que é representado pictorialmente, a forma lógica da representação pictorial. Então, essa imagem dos fatos que nós fazemos, essa representação, também para defini-la, eu tenho que introduzir o lógico, do mesmo modo como ele precisou introduzir o lógico lá para falar de que os fatos no espaço lógico são o mundo. Aqui ele vai dizer que a imagem tem em comum com o afigurado, com o representado pictorialmente, a forma lógica da representação pictorial. Ou seja, aquilo que é representado e a representação tem em comum uma coisa que ele vai chamar de forma lógica. Então, para definir essa forma, eu tenho que já introduzir também a questão da proposição, a questão da linguagem. Né? Então, do mesmo modo como a gente vai ter que pensar depois o que é esse espaço lógico onde os fatos se dão, né? A gente vai ter que pensar o que é essa forma lógica, que é o que as coisas representadas e a representação têm em comum. As coisas e as imagens que nós nos fazemos, as coisas não, os fatos, isso é muito importante, os fatos e as imagens que nós nos fazemos dos fatos. O que eles têm em comum? A forma lógica, né? Então, isso aqui é um pouco para mostrar para vocês como é que a gente anda nessa obra, como é que a gente anda nesse tratado, né? Assim, através dessas proposições, tá? Mas eu vou terminar, já é 1 hora, eu vou concluir aqui e... eu quero avisar vocês... meu Deus, espera lá. Eu quero avisar vocês uma coisa, espera lá. Deixa eu parar a apresentação e vou parar a gravação, tá?